novo, estou aqui com um convidado mega especial. Estou com Eduardo Preswell, que fez 64 lançamentos em um ano, faturou 12 milhões antes dos 23 anos e é sucesso demais aqui em São José dos Campos, mas ele veio de Minas Gerais. Então estou aqui com Eduardo Preswell e... Muito obrigado, Edu. Pedrão, obrigado pelo convite, cara. Primeiro podcast que eu tô fazendo na minha vida, primeiro de muito, espero, né? Então assim, cara, estamos aqui pra bater um papo, gerar valor pra galera, fica à vontade de perguntar o que você quiser, assim, a gente tá num... Quero gerar valor o máximo possível, seja com conhecimento, seja contando minha história, se eu puder inspirar alguém ali com o que eu construí também, né? Então, enfim, eu tô aqui realmente pra... Me pergunta, cara, e vamos resenhando aqui, vamos conduzindo. Fechou. Edu, primeira pergunta, como que você entrou no digital? Cara, já é uma pergunta profunda, né? Então, assim, vamos. Eu quero contextualizar um pouco da minha vida antes de eu entrar no digital, só para dar um contexto de como eu tive essa ideia de empreender, né? É porque, assim, cara, vamos lá, só contextualizando quem era o Eduardo de 18 anos, né? Ali contando um Tá. pouco da minha história. Cara, basicamente eu me formei ali no ensino médio, eu fui para uma faculdade, então eu comecei fazendo economia, depois fui fazer direito, mudei de faculdade várias vezes. Na verdade, eu nunca me encontrei num curso ali de fato, cara. Eu lembro que eu até cheguei a uma conclusão que eu sempre pulava de curso em curso, até o momento, um dia que eu virei pra mim mesmo, eu falei, cara, eu acho que o problema não são os cursos que eu tô fazendo, eu acho que o problema sou eu. Tá. Eu acho que eu que, tipo, cara, não quero me esforçar nisso, não quero me dedicar mesmo. E assim, cara, o que aconteceu, isso em 2019, tá? Contando um pouco da minha história. Eu estava nesse período que eu estava perdidaço na vida, então assim, mudando de curso toda hora. Eu lembro que eu namorava na época também, e aí minha ex-namorada, né, terminou comigo, e justamente foi por algo assim que, tipo, cara, ela meio que virou pra mim e falou: "Poxa, você não", meio que assim, é óbvio que ela não falou com essas palavras, né, mas ela falou: "Ah, você não tá fazendo nada na sua vida", meio que não via perspectiva no que eu estava construindo ali, né. Então assim, foi um choque muito grande ali pra mim na época, né, e cara, a real é que eu era perdidaço, assim, na vida, depois desse término ali, comecei a ir pra um monte de festa, beber, fazer um monte de besteira, assim, isso tudo com 18 anos, né. Até que, cara, chegou um momento ali na pandemia em 2020, que a pandemia, ela na verdade foi um ponto horrível pra muitas pessoas, né, muitas pessoas se ferraram muito na pandemia, aumentou os casos de depressão, etcétera. Mas pra mim, cara, foi uma bênção gigantesca, porque foi a primeira vez na minha vida que eu, de fato, consegui olhar pra mim mesmo e pensar: "Cara, o que que eu tô fazendo? Quais são meus objetivos? O que que eu quero conquistar daqui pra frente? O que que eu quero com a minha vida?" E eu lembro direitinho, cara, esse dia que foi, assim, meu ponto de inflexão. Eu lembro direitinho da cena, cara, eu consigo materializar a cena aqui na minha cabeça, eu lá no quarto dos meus pais, assim, e aí eu comecei a refletir sobre o estado atual da minha vida, né. E eu comecei a olhar, eu falei: "Cara, eu não sou", assim, em termos de universidade, né, em termos de aluno. "Cara, eu não sou um bom aluno, mas eu também não sou um aluno ruim. Eu sou mediano. Cara, a minha vida social, eu não tenho uma vida social boa, mas eu também não tenho uma vida social ruim. Eu sou mediano. Tá. Vamos olhar pra minha saúde. Cara, a minha saúde ela não é boa, mas ela também não é ruim. Ela é mediana. E aí eu comecei a olhar pra todas as áreas da minha vida, até que o final, a conclusão final, né, a última frase que eu cheguei foi: "Cara, a minha vida, ela não é boa, mas ela também não é ruim. Cara. Ela é mediana". Então, assim, quando eu cheguei a essa conclusão, cara, foi assim, muito forte ali pra mim, e eu falei: "Cara, eu preciso mudar", e a conclusão que eu cheguei foi que eu estava nessa situação por falta de esforço. Eu sabia ali dentro do meu fundo que eu conseguia fazer muito mais do que eu estava fazendo naquele momento. E quando eu cheguei a essa conclusão de que, na verdade, a minha vida era medíocre, porque eu não me esforçava nada, cara, foi realmente uma virada de chave mental gigantesca, assim, na minha vida, que foi o dominó pra eu começar a adquirir hábitos, assim, que realmente iriam me fazer mudar. Então, a primeira coisa que eu comecei a fazer foi ir na academia, cuidar da minha saúde, e a academia, ela foi um ponto de inflexão muito importante, porque foi a primeira vez que eu, de fato, comecei a fazer algo e me esforçar por algo, e comecei a coletar resultados e comecei a viciar. Então eu lembro que todo dia, cara, essa época era muito legal, velho. Eu lembro que todo dia eu chegava na academia, eu falei: "Não, se eu fiz supino com tanto, no próximo treino eu tenho que fazer com tanto". E aí eu comia, eu fazia dieta, eu fazia tudo certinho. Foi de fato ali a primeira experiência em anos que eu realmente peguei alguma coisa ali, falei: "Cara, eu vou focar nisso, eu vou dedicar minha vida a isso, eu quero evoluir nesse sentido".
e aí, de fato, eu comecei a colher os resultados e foi algo que fez muito bem pra minha vida. Então, assim, o primeiro hábito, assim, meu foi na academia. Antes de começar a empreender, antes de começar qualquer coisa, foi, assim, o primeiro hábito que me abriu um pouco pra esse mundo de desenvolvimento pessoal. O segundo hábito, cara, foi leitura. Que eu comecei a ler aqueles livros, clássicos lá, né, Pai Rico, Pai Pobre, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, um livro que chama Mindset também. Então, assim, que ele meio que ensinava que todas as habilidades da sua vida você pode se desenvolver, que você tem que sempre ter um mindset de crescimento. E, cara, eu lembro que, assim, esses livros hoje eu até faço um pouco de piada, assim, com o coach, com esse negócio de desenvolvimento pessoal. Hoje em dia eu sou um pouco cético, tá? Eu não acredito 100% nisso, mas eu lembro que no momento que eu estava de vida, aquele tipo de livro conectou muito comigo. Então, assim, voltando um pouco da história, né, 2020, cara, pandemia, eu comecei a mudar, 2021 academia, comecei a ler meus livros ali, etcétera. Até que no final de 2021, eu lembro que um amigo meu, o Arthur inclusive, é um dos melhores amigos, talvez o Arthur esteja assistindo aí, tamo junto se você estiver. Top. Mas, cara, ele virou pra mim e ele me apresentou o mercado digital. Ele virou e falou: "Cara, assiste essa aula", que era aquela aula 130 lá do Novo Mercado, que o que ele apresentava era que basicamente todo o seu conhecimento, ele poderia ser transformado em algum infoproduto para você vender na internet. Então, cara, quando eu comecei a olhar para aquilo, eu vi a aula e eu comecei a pirar a cabeça, eu falei: "Velho, eu preciso ir para esse mundo, eu quero ir para o digital". Eu estava na pandemia, eu continuei fazendo faculdade de direito na época, né, mas assim, não gostava, não me dedicava, colava em todas as provas, espero que a reitora da faculdade não venha aqui me pegar depois, né. Mas enfim, só colava ali nas provas, não me dedicava de fato. E, cara, chegou um momento, assim, que depois que eu vi essa aula 130, eu falei: "Cara, eu preciso mergulhar no digital". Então, qual que era a minha ideia inicial? Eu falei: "Eu quero fazer o meu próprio infoproduto". E o que que eu ia ser? Eu ia ser coach, cara. Eu Esse aqui. queria o meu objetivo, a minha tese, né, eu falei: "Olha, do mesmo jeito que o Eduardo lá de 2019 era perdido na vida, e ele de fato queria" tudo certo? Tudo certo. Boa. Do mesmo jeito que o Eduardo de 2019, ele era totalmente perdido na vida, e eu consegui ter uma evolução muito grande indo na academia, criando alguns hábitos de desenvolvimento pessoal, eu quero chegar em novas pessoas que estavam na mesma posição do Eduardo de 2019 e ajudar elas a, poxa, serem mais saudáveis, a viverem vidas melhores, a terem hábitos melhores, etc. Então, meu objetivo era ser coach, cara. Só que graças a Deus, graças ao bom Jesus, um dia me olhei no espelho e eu falei: "Cara, eu tenho 20 anos de idade e eu nunca construí nada na minha vida. Quem que vai querer escutar os conselhos de coach que No eu tô máximo dando? ver o supino, né? Ninguém, cara, ninguém vai escutar nada". Então, assim, eu falei: "Poxa, cara, eu não vou fazer isso, né, eu não vou começar a me expor, assim, porque eu acho que não vai vender nada, eu não acho que eu vou conseguir". Mas isso foi muito importante, porque nesse meio termo eu estava estudando para lançar o meu próprio infoproduto. Então, eu estava estudando bastante sobre copy, eu ia falar que eu estava estudando sobre tráfego, mas eu não sei apertar um botão de tráfego até hoje, depois a gente pode até entrar um pouco mais nesse assunto, quando a gente falar mais de empreendedorismo, mas eu estava estudando sobre copy, sobre lançamentos ali, com meio que o curso do Novo Mercado. E eu falei: "Cara, já que eu não tenho os meus infoprodutos para lançar, por que que eu não pego outras pessoas que têm conhecimento e eu lanço o infoproduto dessas pessoas? Então, por que que eu não chego talvez para uma psicóloga, para um professor, por exemplo, que era da minha escola, que dava aula para mim no ensino médio? Por que que eu não chego para essa pessoa, faço uma parceria, eu cuido de tudo no marketing dela ali, faço a estrutura do lançamento, ela é o expert, ela é a pessoa que vai colocar a cara e entregar o produto, eu faço uma parceria, a gente divide a receita, divide os gastos ali e vamos para cima fazer esses lançamentos". Então, assim, cara, resumindo uma história bem longa, mas de forma curta, assim, foi mais ou menos assim que eu entrei no digital, cara. Assim, foi meio que toda essa transição de eu saindo de ser um cara que era totalmente perdido na vida, pra me encontrar um pouco na academia, no desenvolvimento pessoal, pra depois querer lançar o meu próprio infoproduto, pra chegar no final e falar: "Cara, já que eu não vou lançar o meu infoproduto, eu pelo menos vou pegar o conhecimento que eu adquiri nesses últimos anos pra lançar os infoprodutos de outras pessoas", né. Então foi mais ou menos assim que eu entrei nesse mundo dos lançamentos. Top. E aí, falando então de encontrar o expert, como foi a tua jornada para conseguir o primeiro expert ou a primeira expert? Boa. Cara,
Eu lembro até hoje, se vocês forem no meu Instagram, tem até um vídeo meu que deve estar arquivado, eu vou desarquivar ele, mas de como eu fazia pra abordar experts no início. E, cara, era horrível, assim, era horrível. Eu acho que hoje a maior dor de qualquer pessoa que tá começando nesse mundo de lançamentos é justamente encontrar alguém pra lançar, né. Eu lembro que no início, cara, isso era ferrado pra mim, eu queria lançar, fazer um monte de projeto, mas era muito difícil de pegar projeto e por quê? Porque a maioria das pessoas que está começando, eles não tem autoridade de fazer lançamento. Então hoje para eu pegar um expert, cara, é muito fácil, eu falo: "Ah, eu já lancei tantas vezes, já fiz tantos milhões de receita, pá-pá-pá", é muito tranquilo eu puxar alguém. Só que, na época, eu não tinha resultado, eu não tinha feito nada, entendeu. Então assim, como que eu usava para prospectar? Cara, o primeiro momento utilize o como que eu fazia, cara? Primeiro, você tem que entender que prospecção de especialistas é volume. Então o que que eu fazia? Mandava inúmeras mensagens para inúmeros experts ali ao longo do tempo e, cara, a real é que, assim, de 100 mensagens que eu mandava, um ali me respondia, entendeu? E fica até um conselho, cara, para quem tá começando, eu acho que a maioria das pessoas às vezes fala: "Poxa, eu quero encontrar um expert", a pessoa manda mensagem para um cara, para 2 caras, e quando os 2 não respondem, a pessoa fala: "Poxa, eu não consegui encontrar, poxa, eu vou desistir". Cara, a real é que eu acho que pra fechar minha primeira pessoa, eu tive que mandar 50 mensagens, 100 mensagens. Então o primeiro ponto que você tem que ter é volume. E cara, o segundo ponto que eu queria colocar é, já que você não tem resultado no digital, coloque outras coisas que você já tem resultado. Então eu lembro, por exemplo, que no início, o meu co-founder, né, o Abner, ele fazia engenharia no ITA, né. Então eu usava muito isso, eu falava: "Cara, eu sou um moleque jovem, eu já estudei tais cursos, meu sócio fez engenharia no ITA", meio que pra mostrar ali alguma que a gente era inteligente no mínimo e sabia fazer alguma coisa. Então assim, cara, usar elementos de autoridade que não necessariamente você precisa ter resultados no digital para já prospectar essas pessoas. Boa. Deu certo? Voltamos aqui. Ah, Corte, estava corte. Não, tava funcionando normal, mas hã. não. Mas o corte Boa, não tava funcionando. Aí tá, voltou, beleza. boa. Ó um cafezão aqui. Aí quando você, qual que foi o primeiro expert que você trouxe? Você Cara, o lembra? primeiro Que nicho que era, você lembra? Alguma coisa assim? cara, eu não faço ideia, o primeiro lançamento que eu fiz. Não lembro jeito. Ah, cara, lembrei. Cara, muito furada. Eu lembro direitinho, cara, foi uma psicóloga que ela tinha 12.000 seguidores, né, eu lembro direitinho. Isso que ano que Aí era? Assim, só pra gente contextualizar no tempo. 2020, final de 2021 ali. Beleza. Como que foi? Eu achei uma psicóloga ali no Instagram, tinha uns 12.000 seguidores. Aí eu mandei aquelas mensagens padrãozão lá. Eu mandei pra 100 pessoas a mesma mensagem, tipo: "Ah, meu nome é Eduardo, eu estou estudando os lançamentos, eu acho que você tem muito potencial, eu tenho uma proposta comercial pra te ajudar a escalar suas redes sociais", foi um negócio assim. Ela topou conversar comigo, e aí a gente fechou lá, na época era 50-50, e cara, eu lembro assim que no dia que eu fechei ela, foi aquela sensação como se eu tivesse dominado o mundo, né, foi tipo: "Pô, cara, tô milionário agora, vou começar a fazer o lançamento", consegui ali o meu primeiro projeto. Aí eu lembro que a primeira coisa que eu fiz depois que eu fechei ela, foi eu entrei naquele Social Blade, que era uma ferramenta pra você olhar o número de seguidores, e a Uhum. primeira coisa que eu percebi foi que ela tinha comprado seguidor. Ah! Quem estava feliz era ela, né? Tá Então bom. assim, ela tinha 12.000 seguidores, só que era quase tudo comprado, então era uma furada gigantesca. E aí, cara, eu lembro que o primeiro lançamento que eu fiz, eu acho que deve ter dado uns 3 dígitos, cara, deve ter vendido, tipo, R$ 300, R$ 400, a gente não colocou nada em tráfego. Mas, cara, sendo muito sincero, no início, quando você tá realmente focando em aprender uma nova habilidade, o seu foco de fato não tem que ser ganhar dinheiro. Eu acho que hoje muita gente, quando olha essas promessas de internet, porque, cara, marqueteiro faz promessa, né? Fature 10.000 no mês que vem, fique milionário no final do ano. O que mais você vai ver dentro do nosso mercado é picareta fazendo um monte de promessa absurda pra tentar atrair gente. Mas, cara, sendo muito pé no chão ali, no início, o seu foco quando você tá começando, não é de fato colocar um caminhão de dinheiro no bolso, não é gerar receita, é justamente aprender. Então, assim, mesmo tendo sido um lançamento que, sei lá, deu R$ 300, R$ 400, na minha opinião, foi um sucesso gigantesco. Porque antes eu peguei um conhecimento que era só uma ideia, que era só algumas aulas que eu tinha tido, e eu de fato materializei num processo de lançamento, e isso com certeza já me trouxe experiência e cases até para eu lançar outros experts. Então, por exemplo, quando eu ia prospectar outra pessoa, eu já não falava que eu tinha feito 0 lançamentos, eu já falava: "Olha, eu tenho experiência com lançamento, eu lancei essa pessoa, a gente teve um resultado positivo, eu quero fazer com você também". Então,
foi, apesar de ter dado, sei lá, 300, R$ 400, eu considero como experiência muito positiva justamente pelo know-how que eu ganhei dentro do processo, né. Total, a primeira venda já muda o jogo. Perfeito, A primeira venda muda o jogo em perfeito. qualquer negócio, né. Aham. E no digital ainda, eu acredito que vale mais, porque você não tá nem na frente de ninguém e de repente cai um barulhinho na Hotmart ou na plataforma que você escolheu. Então é muito louco você ver isso, né, Hum, principalmente dependendo da idade da galera, a galera da minha idade via dinheiro, hoje nem vê dinheiro. Então, sim, via dinheiro e de repente tem um dinheiro na conta que foi venda da internet, é uma parada que muda realmente, o jogo. A primeira venda que eu fiz também com pra mim foi: certeza. "Cara, é possível Aham, vender na internet e tal". aham. Mas beleza, aí quando que você foi descobrir que você estava no caminho certo, né, porque beleza, vendeu 300 já é um caminho, mas também não dá pra viver com R$ 300 dividido em 2, né. Claro, Daí que claro. horas que momento que começou, assim, que você falou: "Cara, agora acertei"? Cara, vamos lá, voltando aqui um pouco pra história, isso foi no final de 2021. Eu tinha um problema, e agora abrindo coisas pessoais ali, que, cara, nós estamos num podcast aqui, a ideia me abriu total. Eh, eu sempre tive um problema com procrastinação. Eu sempre fui muito, desculpa a palavra, vagabundo. Eu não sei se tá nas diretrizes do YouTube, se o vídeo sair depois a gente Vagabundo sabe deve por quê. estar. Eu não sei. Se o vídeo cair depois foi por isso. Mas, cara, eu sempre fui muito vagabundo, muito procrastinador, assim, eu realmente não fazia nada, entendeu? Então eu tinha uma dor muito grande ali no início, que justamente eu sabia, eu falei: "Cara, eu quero me propor a fazer isso", mas eu procrastinava pra caramba e eu não conseguia evoluir, entendeu? Eu fazia um lançamento, aí o negócio dava errado, aí eu enrolava demais pra fazer o outro, etc. Eu realmente não conseguia vencer a procrastinação. E assim, a minha virada de chave, cara, de verdade, foi em um momento que eu entrei pra uma mentoria dessas aí da vida. E, cara, na verdade, nessa mentoria ali, eu comecei a pegar vários projetos ali depois que eu consegui entrar. Então eu lembro que eu comecei prestando serviço como copywriter. Então, já que eu não conseguia pegar experts para eu mesmo fazer o lançamento, a minha estratégia, isso é uma sacada boa para quem tá começando, inclusive. Eu Tá. não conseguia fechar especialistas nos 50-50, especialistas bons, que de fato iam me trazer receita e me dar dinheiro, justamente porque eu não tinha autoridade ainda no momento, eu não tinha feito lançamentos grandes. Então, o que que eu fiz? Eu falei, cara, ao invés de eu prospectar especialistas, eu vou começar a prospectar coprodutores que já têm experts ali consolidados, eu vou prestar serviço de copy para essas pessoas. Por quê? Porque eu prestando serviço de copy, eu consigo meio que delegar a autoridade do lançamento para mim. Então eu consigo falar: "Olha, cara", chegar para um outro expert, por exemplo, depois que ganhei experiência: "Olha, eu já fui copy desse lançamento que bateu 6 em 7, que bateu tal resultado". Então eu fazia muito isso de prestar serviço de copy, né. Então assim, eu lembro que foi um mês que eu peguei acho que 5, 6 projetos ali mais ou menos, e cara, o que eu fiz pra vencer a procrastinação, assim, que acho que é uma coisa que muita gente deve sofrer, né, ainda mais a nossa idade, a minha geração pelo menos é viciada em celular, o pessoal passa o dia inteiro no TikTok vendo vídeo curto, o attention span, eu tô com a palavra em inglês, mas não tô em português, mas assim, Beleza. cara, a atenção da galera é muito limitada. Então assim, como que eu fiz pra vencer a procrastinação? Cara, eu acho que é muito mais você cortar as coisas que te atrapalham do que você adicionar. Então, eu simplesmente falei: "Cara, eu não vou mais mexer no celular". Eu coloquei um negócio no celular que eu poderia mexer 1 hora no celular por dia e depois ele desligava, eu não podia entrar em mais nenhum aplicativo. Eu falei: "Cara, eu vou parar de fazer tal coisa, porque isso aqui não faz sentido pra mim, eu vou trabalhar o dia inteiro". Foi só isso, todo dia eu acordava e falava: "Cara, eu vou ficar sentado no computador, mesmo que eu não faça nada hoje, mas em algum momento, se eu passar 16 horas sentado no computador, eu acredito que em algum momento eu vou conseguir trabalhar". Então, assim, foi meio que assim que eu venci, cara. Eu falei: "Poxa, eu não vou fazer nada na minha vida além de trabalhar por um tempo, até eu conseguir criar essa determinada disciplina para eu conseguir de fato ali trabalhar e depois ter um pouco mais de work-life balance ali entre muitas aspas, né. Eh então, assim, foi meio que isso, cara, e eu comecei a pegar vários projetos ali no início, né, em 2022, e, cara, depois eu conheci meu sócio ali numa mentoria, que também foi uma virada de chave muito grande aí, tamo junto, Abner, espero que você vai se você não assistir isso, eu vou ficar te pesando depois até você assistir, aí depois você me comenta, me manda um print quando você vê esse momento. Boa. Mas, cara, eu conheci o Abner, assim, e, velho, o Abner foi um cara que a gente teve muito match nesse primeiro momento,
Ele era um cara que, poxa, ele era muito pra frente, ele tinha umas ideias meio loucas, eu era um cara que tinha ideias meio loucas ali também. A gente tem um match muito grande, e eu lembro que nesse início ele me influenciou muito e me puxou muito, tipo, cara, vamos pra cima, vamos fazer um negócio, vamos executar. E aí, de fato, eu consegui, tipo, vencer isso, né? Eu, de fato, consegui sair desse modo procrastinador e, de fato, consegui entrar no modo que eu falei, não, beleza, que eu tenho que empreender. Porque até então você não tinha uma mentoria, um apoio, alguém te puxando. É você querendo ir atrás do expert Uhum. e o expert tendo a vida dele e às vezes até nem dava tanta atenção pro lançamento. Sim, Aí depois teve copy, aí começou a trazer um pouco da sua perfeito, perder a procrastinação, porque você perfeito. tinha que entregar É resultado. óbvio. É, aí Aham, te ajudou também. aham, Aí no terceiro momento você teve o Abder, sim. que aí sim ele começou a te puxar. Sim, perfeito. E aí, cara, assim, o primeiro algumas histórias, assim, tá, contando depois. Isso no mês de 2022 eu me tornei sócio do Abner e, cara, a real é que os nossos primeiros lançamentos todos floparam, cara, era tudo horrível. Eu lembro até hoje, eu acho que esse até hoje é o dia mais triste da minha vida, cara, o lançamento mais triste da minha vida. Essa história é muito boa. Eu peguei uma psicóloga. Ela tinha mais ou menos uns 100.000 seguidores na época. E, poxa, os posts dela, o engajamento dela, era tudo 3.000 curtidas, 4.000 curtidas, era uma expert, assim, muito engajada. Eu fechei com essa mulher 50-50, coprodução, falei, cara, agora eu vou regaçar, agora eu vou fazer meu primeiro mês ganhando 10.000, meu primeiro mês ganhando 20.000, agora eu tô aqui com a vida feita, vou fazer meu 6 em 7, não sei o quê, pá. Cara, eu dei um gás gigantesco no lançamento dessa mulher. Eu passei acho que 2 meses produzindo o lançamento, e eu fiz uns negócios super complexos, assim, que tipo, cara, até hoje, assim, eu olho pra trás, eu penso, poxa, eu tinha pensado em boas estratégias, eu fiz um lançamento, assim, cara, top do top, o máximo de qualidade que eu conseguia ter. Aí chegou no dia de abertura de carrinho, né? Eu olhei lá pras métricas, eu falei, cara, a gente tem um número de leads bons, tinha mais ou menos umas 500 pessoas na live, a galera tava engajada, era uma expert boa, o lançamento tava tudo redondinho. Eu falei, cara, é hoje, é o dia, eu vou fazer meu primeiro 6 em 7, vou fazer que se não for 6 em 7, pelo menos bate uns 50.000, 60.000. Hoje é o dia da minha virada de chave. O que que acontece? A Expert vai lá, abre o carrinho, passa 10 minutos, nenhuma venda. Nenhuma venda. E eu tinha investido da minha pessoa física, mais ou menos uns 5, 6 mil, assim, que era basicamente a grana que eu tinha ganhado antes sendo copywriter, eu tinha investido nesse lançamento. Aí eu virei e eu falei, tipo, cara, o que que tá acontecendo? Aí eu virei pro Abner e falei, cara, eu já sei. O checkout tá bugado. Não tá dando pra comprar o produto. Aí eu entrei lá no checkout, fui lá, cliquei pra comprar o produto, apareceu, compra aprovada. Ou seja, o checkout não tava bugado. Eu falei, caramba, realmente não vendeu nenhum, entendeu? E aí aquilo foi um baque muito grande, assim, por causa de uma quebra de expectativa gigantesca que eu tinha tido. Porque eu falei, pô, cara, eu saí assim, do dia pra noite, de fazer um 6 em 7 para do nada. Poxa, eu tomei 6.000, 10.000, sei lá quanto foi na época de prejuízo, entendeu? Então, assim, eu lembro que foi um baque muito grande. Aí eu lembro que depois eu tretei lá com a Expert também, assim. É uma pessoa super querida, assim, é, tipo, muito gente boa ela. Mas, assim, acho que ela não conseguiu lidar também com o fracasso de não ter vendido zero. Eu também não tava conseguindo. Vendeu zero até o Vendeu final? zero. Não, depois a gente fez uma superação lá, vendeu o produto, sei lá, com 70% de desconto e vendeu, tipo, 2.000, entendeu? Mas, cara, foi totalmente Hum. flopado, assim. Então, cara, nossa, eu lembro direitinho de uma história, um dia depois, eu na sauna, cara, sozinho, tipo, quase chorando, assim, falando, putz, eu não consigo fazer esse negócio dar certo. E na época eu já tava com a faculdade trancada, eu falei, nossa, ferrou, cara, você ninguém na vida, tô ferrado. Foi tenso esse lançamento. Só tinha uma expert, era isso e era isso. Era isso, era a minha única Caraca. carta, era a minha única cartada. E aí? Mas aí vamos dar uma pausa por aqui pra Aham, gente aham, contextualizar, né, aham. aterrissar. Cara, você estava em 2021, 2022 isso, final de 22 já. 22, final de 22. Cara, final de 22, aí você teve uma expert que você investiu tudo ou quase tudo que você tinha como copywriter Uhum, e flopou o lançamento. uhum. Você estava sócio já com o Abner nessa Já, hora. já. Na verdade, o Abner, a gente começou, ele estava me ajudando com o tráfego nesse projeto. A gente foi virar sócio depois, mas a gente já estava junto. Beleza. Uhum. E aí flopou. Flopou Flopou do total. tipo R$ 2.000 depois do lançamento você investiu 6 sozinho, né? Sim. Deve ter Isso tido foi mais. sozinho. Aham. E aí, qual que foi o momento que você falou, cara, deve ter passado sei lá, pelo menos uma semana, falou, cara, não é pra mim. Uhum. E aí, que aconteceu que você falou, não, acho que deve voltar? É uma pergunta profunda isso. É
Porque você tinha saído do momento de, cara, academia, desenvolvimento pessoal, conseguiu falar fechar com expert, que quando você tem 19, 20 anos, não é uma coisa que as pessoas dão muito valor, né, você fala com uma expert de 35, ela fala: "Cara, que é esse cara?". Então é difícil, você conseguiu fazer e aí depois tem flopado. Aí você volta um pouco no que era Com antigo, né. certeza. Eh, eu acho que o que me fez continuar nessa época foi que eu não tinha opção de parar. Eu não tinha plano B. Quando eu comecei a empreender e eu decidi começar no digital, eu falei: "Cara, eu vou ser um cara de fato que eu vou criar uma empresa, a minha empresa vai ser grande, eu vou ter vários colaboradores", várias das coisas que hoje eu vivo, por exemplo, eu já me imaginava vivendo naquela época. E a partir do Mesmo nessa momento queda. mesmo na queda. E a partir do momento que eu criei essa visão pra mim mesmo e eu falei: "Cara, essa vai ser minha vida no futuro", não tinha outra opção pra mim. Não tinha outra opção. Eu não tinha opção de falhar, eu não tinha opção de errar, eu não conseguia ver outra possibilidade de caminho pra minha vida que não fosse fazendo o negócio dar certo. Então, quando, por exemplo, deu esse lançamento, cara, é óbvio que na época, poxa, eu não tinha autoconfiança nenhuma, eu fiquei totalmente baqueado, mas eu acredito que quando você olha só para um caminho, você tem um objetivo muito bem definido em mente, muito claro, e você olha e fala: "Eu só tenho uma opção", não existe nada, nenhum tropeço no caminho vai fazer você cair e realmente ficar no chão, entendeu. Então eu lembro direitinho que eu estava vendo até uns vídeos no YouTube nesse dia e eu falei: "Cara, eu tenho 24 horas aqui pra ficar triste, eu vou pode chorar, pode fazer o que eu quiser, mas amanhã eu vou levantar e vou continuar, cara. Amanhã eu vou levantar, eu vou trabalhar, porque não existe outra opção pra minha vida se não viver o que eu realmente coloquei na minha cabeça que eu quero viver". Então assim, pra mim podia vir qualquer tropeço, qualquer coisa, se eu tivesse pegado dinheiro emprestado no banco na época, eu teria pegado pra fazer o negócio acontecer. Então assim, é meio que isso. E é um conselho que eu dou pra todo mundo, cara, assim, quando aconteceu alguma coisa na sua vida que você ficou triste, é a regra das 24 horas. Pô. Cara, você tem 24 horas pra chorar, pra ficar bolado, pra fazer tudo que você quiser, assim, de ruim, mas, cara, depois dessas 24 horas vai pra frente, entendeu? Então, eu acho que foi justamente por isso mesmo de eu não me dar outra opção a não ser dar certo, e eu olhei pra isso e falei: "Ah, cara, eu vou sair por cima". Top demais. E até porque você já tinha tido experiência positiva com os lançamentos, mesmo como copywriter, você viu que era possível chegar aos Perfeito, 6 dígitos, 7 perfeito, dígitos e tal. perfeito, Então isso perfeito. ajuda também. Então, Perfeito. cara, uma dica que a gente pode pegar daqui é, se você tiver culhão de fazer serviço, presta serviço hoje para você pegar a bagagem, para você pegar a autoridade compartilhada e você ter, confiança de que é possível fazer isso. Se eu fosse começar hoje no digital, eu começaria prestando serviço também. Eu acho que é a forma mais fácil. Escolhe uma profissão, seja um copywriter, um editor de vídeo, um gestor de tráfego. Gestor de tráfego eu acho que inclusive deve ser a mais fácil. E começa a prestar serviço para ganhar experiência. Porque com serviço é muito tranquilo você cobrar R$ 1.000, R$ 2.000, pegar alguns freelas ali e começar a fazer sua primeira renda. Então é sempre que eu recomendo. Coprodução, naturalmente o seu risco é maior, a sua possibilidade de ter um resultado é maior também ali, mas assim, se você quer começar pé no chão de fato para fazer caixa rápido, com certeza eu recomendaria prestando serviço, que foi o que eu fiz também no caso como copy, né. Então é Boa. isso. Cara, aí você ter isso 2022 já estava aqui em São José? Não, não, me mudei ano passado. Então, fala dessa parada de como você conseguiu o sócio, que eu acho que é muito importante, porque Boa. vocês não eram da mesma cidade, tem uma Não, parada não, dessa, né? Conta aí não. pra galera, porque a minha sócia também era de outra cidade, então é possível fazer sociedades, mas conta como que foi a tua experiência, como que vocês se conheceram, então. Foi muito natural, não teve, assim, um momento que a gente virou e falou: "Ah, vamos ser sócio". Como que começou, né, o Abner me mandou uma mensagem no Instagram, ele colocou lá, escreveu um texto, escreveu tudo errado na mensagem inclusive, mas assim, eu percebi que ele era novo, eu percebi que ele tinha uma mente, assim, ele era ambicioso, eu era novo também, eu era ambicioso. Eu falei: "Cara, vamos trocar uma ideia, vamos ver como que funciona".
E nunca teve esse assunto assim de, agora a gente vai ser sócio. Sempre foi muito natural, entendeu? Uhum. Foi meio que no início aquela pegada de, eu faço copy, você faz tráfego, vamos fazer lançamento junto. Então vamos unir as forças aqui e vamos lançar. Aí a gente meio que dividia ali meio a meio o que a gente fazia nos lançamentos, até que chegou um momento que o negócio foi crescendo e naturalmente a gente falou: vamos abrir um CNPJ, vamos assinar um contrato social. Então, assim, não teve esse negócio de, eu tenho uma tese gigantesca e eu tô buscando um sócio. Foi meio que, cara, vamos começar a lançar junto e foi muito natural, assim, o processo. E sobre ter alguém na internet, assim, achar uma pessoa longe, eu acho que eu fui conhecer o Abner pessoalmente, a gente já estava há mais de um ano juntos, tipo, trabalhando juntos. Isso é loucura, né? É loucura. E, assim, eu reconheço muito que é sorte também. Eu acho que uma das grandes sortes que eu dei foi ter conhecido ele no momento que eu conheci, com certeza. Uhum. E, assim, cara, eu acho que hoje em dia, com o meio que a gente tá digital, eu acho que não faz tanta naturalmente, se você tem algum amigo ali que você consegue fazer presencialmente, que você confia, cara, poxa, óbvio que faz muito sentido, mas, assim, eu acho que é muito mais o jeito que as coisas vão fluindo ali ao longo do tempo. Eu lembro que, com pouco tempo, assim, de conversa, a gente já falava de assuntos pessoais, a gente realmente se tornou amigo também fora da sociedade. Eu acho que por isso que foi fluindo tão bem, de forma tão natural e flui muito bem até hoje, né. Então, acho que é isso. Massa. Cara, daí eu sei que você fez um ano de lançamentos intensos. Uhum. Foram 64 lançamentos? Cara, eu acho que foi isso, foi muito absurdo, foi muito absurdo. Eu contei há um tempo atrás, deu 64, não sei se foi mais, se foi menos, se eu esqueci algum, mas foram muitos lançamentos, cara, muitos lançamentos. Cara, e de onde saiu a ideia? Porque assim, vamos só pra fazer conta pra aterrissar pra galera, né? Aham. 60 normalmente a gente tem 2 meses ou 3 meses entre Dá uns lançamentos. 5 por mês, uns 5 por mês, e de média. É, são 5 lançamentos por mês, Uhum, ou seja, tem um carrinho abrindo, com o outro já fechando, com o outro abrindo, uhum, né, não é nem uma semana, são sim, às vezes, né, 4 semanas, às vezes faz no meio do caminho. sim, Então, primeiro que é bom que não dá pra ficar triste, né, aham. quando tem o lançamento um já tá no outro e tal. Mas, primeiro, como foi a ideia de cair em 64 lançamentos? Porque não é uma coisa que deve ter saído, foi acontecendo, porque não dá Sim, pra acontecer 64, foi um perfeito. momento que decidiu e falou: "Vamos Uhum, encher a churrasqueira de lançamento", né. sim. Como que foi a parada? Cara, contextualizando, então isso foi em 2022, teve o lançamento flopado, depois a gente fez alguns lançamentos ali mais bem-sucedidos, 30.000, 40.000, algumas coisas ali, até que chegou um momento que, assim, acho que foi meio que a virada de chave pra mim, que foi até hoje acho que foi o meu momento mais legal empreendendo, cara, até hoje, assim, que foi meu primeiro 6 em 7, eu lembro direitinho. A gente lançou um médico, foi em fevereiro de 2023 isso, e foi no dia do meu aniversário inclusive. Boa. Foi no dia do meu aniversário, a gente fez um lançamento e, cara, eu lembro que na abertura de carrinho, assim, vendeu tipo 100.000, cara. Na abertura de carrinho eu lembro direitinho, eu estava em Santa Catarina com meus pais, a gente almoçando, jantando no restaurante, tipo, comemorando meu aniversário, aí do nada começa a aparecer as notificações de venda lá, eu tipo: "Caramba, velho, meu aniversário, tá caindo um Ah, monte de venda". Foi assim, meio que a virada de chave que a gente teve, o nosso primeiro 6 em 7. E depois disso, o que que aconteceu? A gente tinha uma tese, porque, assim, o que que eu percebia nas agências de lançamentos do mercado digital? Eu percebia que elas tinham estruturas naturalmente muito precárias. Então, assim, o pessoal do mercado digital normalmente não são gestores que trabalharam em várias empresas, entendem muito de processos de gestão e depois foram para o mercado digital. São pessoas comuns ali que simplesmente pegaram algum expert, começaram a coproduzir e fizeram lançamentos. Então, o que eu percebia é que a maioria das agências lançavam um expert, dois experts, justamente porque não tinham nem conhecimento, nem capacidade operacional, nem pessoas boas para lançar múltiplos especialistas ao mesmo tempo. Então eu olhei e eu falei: "Cara, e se a gente for a primeira empresa que consegue ter uma estrutura para a gente lançar vários especialistas ao mesmo tempo? E se a gente começar a contratar pessoas do mercado tradicional, que naturalmente, elas entram do mercado tradicional, do mercado digital, o digital paga bem, porque é um mercado extremamente lucrativo, hum, então a gente consegue tirar pessoas boas pagando um salário legal. Essas pessoas, elas normalmente têm uma entrega muito melhor, e a gente tem acesso ali a um pessoal, tipo assim, da
como meu sócio ele fazia ITA, a gente é muito, cara, vamos pegar uns moleque do ITA, vamos colocar ele pra operacionalizar as coisas, vamos colocar eles pra fazerem processos. E eu pensei, cara, e se a gente criar uma agência de lançamentos que de fato vai ter a capacidade operacional com pessoas do mercado tradicional para que a gente lançasse centenas e dezenas de especialistas simultaneamente. O que eu pensava era, poxa, se existem empresas multinacionais que têm operações em outros países e funcionam no Brasil, o que, que é lançar 100 especialistas em termos de capacidade de operação? É muito mais fácil você lançar 100 especialistas. Então, no início, a nossa tese era, cara, vamos botar um monte de expert para dentro, vamos sair lançando todo mundo e vamos fazendo 6 em 7 ali, vamos fazendo o lançamento. E no primeiro momento começou a dar muito bom. Eu lembro que a gente teve uma sequência gigantesca de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho ali de 2023, que todos os meses a gente estava conseguindo botar especialistas para dentro e fazendo vários lançamentos ali de 100 mil, 200 mil, 300 mil. Eu lembro que até foi muito louco assim na época, porque eu tinha, sei lá, 21 anos de idade, tinha acabado de sair da faculdade, meu sócio tinha 19 ali, e assim, aí do nada você tá com uma empresa faturando 300, 400 mil, eu nunca tinha visto dinheiro na vida. Eu falei, caramba, velho, o que que tá acontecendo? Poxa, eu acho que eu sou o maior empreendedor do mundo, eu tenho um toque de Midas aqui, entendeu? Se tudo que eu tô fazendo vai dar certo. E o que aconteceu de fato foi que a gente tomou um passo muito maior que as nossas pernas ali no momento. Então a gente tava com essa tese ali de puxar vários especialistas no início e sair lançando. E aí, cara, no início era 6 lançamentos no mês, já teve mês que a gente fez 7 lançamentos de vários especialistas diferentes, né? A gente pegava o cara e criava toda a estrutura, fazia o lançamento e fazia em massa mesmo. Tinha semana que eram 4 lançamentos, tinha semana que eram 5 lançamentos, tipo, loucura total. Então a gente montou toda uma estrutura ali de squad, né? Que tinha, poxa, um copywriter, um gestor de tráfego, um designer, atendendo 3, 4 especialistas ali, como se fosse um modelo de agência mesmo. E assim, cara, a gente já chegou até acho que 18 experts simultaneamente. Loucura total. Loucura total mesmo. E assim, fazendo um lançamento adoidado. E no início deu muito certo. No início foi muito bom, a gente começou a crescer, ganhou muita experiência, começamos a gerar caixa também. Até que o momento que, poxa, se você for pensar, a gente tinha 40 colaboradores na equipe, a gente lançava 18 experts simultaneamente, a gente era novo, primeira vez fundando uma empresa, meu sócio fazia faculdade na época ainda. Qual que era a chance de dar errado? Olhando hoje em dia era 100%, era 100% de chance de dar errado. Então, assim, meio que deu muito certo fazer esses lançamentos em volume, até que um momento a gente realmente deu um passo muito maior que as pernas e a gente percebeu que esse modelo de business de agente de lançamento não faz sentido. Inclusive, eu sou muito cético até hoje com qualquer agente de lançamento. Eu acho que é um business model que realmente não faz sentido nem pro produtor, nem pro especialista. Então é mais essa pegada assim, tipo, cara, foi muito bom no início, a gente teve aquele, parecia que eu tava vivendo o sonho ali de toda hora, fazendo lançamento e botando expert, lançando gente cada vez maior, e eu, caramba, velho, isso aqui tá dando, a gente vai pra cima, não sei o quê, até que deu um momento que a gente deu um passo maior que as pernas e deu errado. E o que, vamos ser sinceros, pra quem tá empreendendo pela primeira vez, é muito normal fazer isso, cara, é Total. muito, totalmente normal. Edu, e nessa época que você estava fazendo Uhum. os lançamentos dessa galera inteira, você, Eduardo, qual era a sua operação? A Operação Eduardo? Você cuidava das pessoas? Você estava no meio lá fazendo copy? O que o Eduardo fazia nesse momento aí? Cara, eu, na época, só pra vocês entenderem como que funcionava o nosso modelo de agência, a gente tinha um squad. O que que era o nosso squad? Era um estrategista, a pessoa que vai conduzir toda a estratégia de lançamento, um copywriter, um gestor de tráfego, um designer, um editor de vídeo e um cara de infra para cuidar da infraestrutura. Isso era um squad. Cada squad que a gente tinha tocava mais ou menos de 3 a 4 especialistas. Então a gente tinha mais ou menos ali uns 4 squads, 5 squads para abastecer todos esses experts. Basicamente a minha função era acompanhar esses estrategistas. Então, todo esse time ali abaixo respondia para o estrategista, os estrategistas respondiam para mim, e a minha função na empresa era basicamente garantir que a galera não estava cometendo erros de um ponto de vista de marketing para garantir que os lançamentos estão dando certo. Assim, isso era na teoria, né? Porque na prática eu fazia tudo. Na prática eu escrevia copy quando precisava, eu geria projeto quando precisava, porque a operação era totalmente zoneada. Mas, enfim, o meu objetivo ali era de fato acompanhar os estrategistas para minimamente garantir que pelo menos o lançamento e a oferta não estavam errados. Boa. E o squad era físico? Todo mundo era aqui ou era Tudo home office, cara. tudo home Tudo office? home office, todo mundo freelancer, ganhando 1.000, 1.500 por mês, todo mundo part-time, loucura total, loucura total. Animal. Aí, Aham. beleza, você
Você lançou, o cara estava estudando e deu pau, e você falou assim: "Não, esse modelo não funciona mais". E Hum. aí puxou o freio e você foi para qual modelo? Cara, então, vamos lá. Porque você tem agora um formato, o formato que você tem hoje é nesse Hum. momento dessa pergunta? Não, Ainda não é. mudou, então responde essa primeiro, É, por favor. o que que me fez, assim, parar de acreditar em agente de lançamento? O que que aconteceu? A gente tinha essa estrutura de vários especialistas ali, lançávamos 18 ao mesmo tempo, até que chegou um momento que, por exemplo, a gente tinha um expert de fisioterapia, que ele simplesmente acordou um dia, ele virou pra mim e falou: "Eduardo, eu quero que você faça X, Y, Z, H, e se você não fizer isso hoje, eu vou encerrar a parceria com você". E todas essas requisitos que ele colocou eram totalmente absurdos, aí acabou que ele encerrou a parceria de um dia para o outro. Simplesmente acordou bravo e encerrou a parceria com a gente. Outra expert, que era esse era o segundo maior que a gente lançava. A maior expert que a gente lançava, ela simplesmente do dia para a noite aposentou. Ela falou: "Cara, eu fiz um lançamento aqui, o resultado não foi tão bom, não quero mais lançar, não quero ir mais pro mundo de infoprodutos, eu tenho outras fontes de renda aqui, eu vou seguir nisso". Então assim, literalmente um período de 15 dias, a gente perdeu 80, 90% da receita da empresa, porque isso era bizarro, né, assim, olhando de um ponto de vista hoje de empreendedor, se 2 pessoas representam 80% da receita da sua empresa e 16 pessoas representam 20, a decisão racional é: "Cara, encerra com essas 16, fica com essas 2 pessoas e foca". Só que na época eu era muito louco, a gente queria escalar e botar um monte de gente pra dentro, eu não tinha essa mentalidade. Mas quando essas 2 pessoas saíram, meio que assim, eu lembro que de um mês para o outro a gente saiu de 400.000 de receita para 10.000. Assim, a nossa receita foi 5% do que era, acho que menos, 2,5% do que era no mês anterior. E aí eu tive que fazer o meu primeiro layoff também, né. Primeira vez ali fazendo layoff, tive que virar para todo mundo da empresa falando: "Galera, não vai dar mais para continuar, tal expert saiu, não tem mais como a gente manter a nossa parceria", tive que demitir todo mundo da empresa basicamente, quando isso aconteceu, justamente porque não tinha estrutura ali para aguentar. E quando eu olhei para esse modelo, eu falei: "Não faz sentido para mim ter um business e construir um negócio de longo prazo, que depende 100% da imagem e da boa vontade de outra pessoa". Eh e por que que eu falo isso? Porque quando você está fazendo um lançamento, tudo que você investe em tráfego, tudo que o expert ganha de seguidor, tudo que ele ganha de base de leads, tudo que ele fatura e todos os alunos dele ali são dele. Basicamente são ativos dele. E porque todos estão atrelados e conectados à imagem, à marca pessoal dessa pessoa. Então, E você, como a pessoa dos bastidores, você meio que não tem acesso a nada. Você meio que tem acesso ali a um modelo de receita que você faz o revenue share ali, ganha 50, 50 e beleza. Então é um modelo de receita muito legal para o coprodutor ali, para o cara que faz o lançamento, mas assim, sendo muito sincero, eu nunca estive no jogo de empreender para fazer grana rápida ou para construir um negócio de curto prazo. Na verdade, no início sim, quando eu comecei eu lembro que meu sonho era: "Ah, cara, eu quero fazer grana, eu quero comprar uma Porsche, quero viajar ao mundo, etcétera", e eu fui ressignificando um pouco o meu propósito, a gente pode entrar aí nisso um pouco mais depois ali, profundamente. Mas assim, eu comecei a ver que esse modelo não fazia sentido, porque eu dependia 100% da imagem de outra pessoa, e eu percebi que esse modelo também não fazia sentido para o expert, porque é muito ruim, mesmo ele sendo a pessoa que é a cara da marca, é um modelo que é muito ruim para ele. Por quê? Primeiro, porque tudo que depende de influência é extremamente cíclico. Então, você tá no digital há mais tempo que eu acredito, é muito comum um especialista tá faturando muito, e aí, daqui a 2 anos ele meio que perde a hype que ele tem e o faturamento dele começa a decair. Então, assim, é muito comum você ver cara fazendo um lançamento de 20 milhões, 30 milhões ali no lançamento, aí quando passa 2, 3 anos a pessoa começa a fazer 1 milhão, 500 mil, realmente cai o faturamento dela brutalmente, justamente porque tudo que depende da imagem de uma pessoa é cíclico. E naturalmente essa pessoa vai ter um momento que ela vai estar rachando de ganhar dinheiro, só que ela não está construindo de fato um business de longo prazo. E o segundo ponto é que nada que depende da imagem 100% de alguém, você está criando equity ali de fato, você não está criando um ativo que é vendível ali no longo prazo para essa pessoa. Então hoje o especialista, ninguém consegue vender, nenhum expert que faz lançamento consegue vender a empresa dele, porque nenhum investidor vai ser louco de falar: "Ah, eu vou comprar algo que depende 100% da imagem de uma pessoa, e se o cara ficar doente ou quiser aposentar amanhã, o business simplesmente acaba". Ninguém vai colocar dinheiro nisso.
Então eu comecei a olhar para esse modelo e falei: "Cara, isso não faz sentido nenhum, não faz sentido para mim que tô nos bastidores, não faz sentido para o especialista que tá na frente das câmeras". E a minha primeira coisa, eu falei: "Cara, eu acho que eu vou sair do mercado digital, acho que eu vou fazer uma startup, eu não acredito nesse modelo, acho que não faz sentido". Até que eu comecei a olhar para alguns modelos de EdTech, que eram escolas educacionais. Como, por exemplo, o Novo Mercado, que eu citei ali no início, como, por exemplo, o G4 Educação, como, por exemplo, a Fluency Academy, que é uma escola de inglês. E o que que essas pessoas fizeram? Eram especialistas, né, que eram influencers, que tinham uma grande massa ali acompanhando eles, né, um grande número de seguidores, e eles começaram a delegar a autoridade para uma marca. Então eles começaram a adicionar novos professores, colocar novos canais de aquisição de leads ali que não dependiam só do especialista, eles começaram a desenvolver tecnologia para esse produto. E quando eu vi esse modelo, eu falei: "Cara, isso aqui faz muito sentido". Para mim faz muito sentido, por quê? Porque eu tô construindo uma marca que eu sou sócio, que eu sou dono dos ativos, eu sou dono dos leads, eu sou dono dos produtos, e isso faz muito sentido para mim e também faz muito sentido para o especialista. Por quê? Porque a partir do momento que ele tira a cara dele e a marca passa a ser maior do que a imagem pessoal dele, ele também está construindo um business que tem muito mais longo prazo e que até está construindo equity, e é um business que pode ser vendável ali, vendível, vendável, não sei, no longo prazo. Então, quando eu olhei, comecei a olhar para esse modelo, eu falei: "Poxa, isso aqui na minha cabeça faz muito mais sentido". Mas assim, me perguntando, cara, eu não acredito no modelo de agente de lançamento, eu acredito que é extremamente limitado. Justamente por ser um modelo bom de receita, dá para colocar muito dinheiro no bolso, mas, cara, não tem nenhum longo prazo ali de fato nesse modelo de agência. Nem de agência, nem de coprodução você considera? Mm-mm. Agência eu nunca considerei um modelo de negócio por uma questão de foco, né, apesar Perfeito. de, né, você fez o modelo de squad, mas o Sim, o estrategista era daqueles 3, 4. sim. Então eu considerando, a agência do tamanho que é normalmente, ela vai atender lá os 3, 4, 5. Ela não vai dar conta e ela não vai dar, eh, ela não vai entender profundamente do negócio do cara, porque ela tá recebendo taxas, ela não está recebendo porcentagem de negócio, né, até Sim. tem, mas aí começa a mudar muito o jogo. Então eu já Uhum, não acreditava muito uhum. nisso. Cara, se coloca no lugar do especialista. Se você tá full time no negócio, você passa o dia inteiro fazendo stories, produzindo conteúdo, gravando produto, por que que você vai dar 50% do seu negócio para uma empresa terceirizada que também toca o negócio de 10 pessoas? Qual que é o sentido disso? Não faz sentido. Total, e se a pessoa é nova, o expert é novo, ele até topa, mas chega uma hora que Perfeito. ele começa a Uhum, falar: "Não faz sentido". E aí a agência vai querer só pegar os pequenos? Não vai. Então não é um modelo que eu nunca acreditei. uhum, Mas a hora que você falou dos 64, eu falei: "Cara, o que que esse cara tá fazendo que trouxe 64 pessoas?". A gente lançou 2 experts ao mesmo tempo, né, uhum. e a gente fez 10 lançamentos no ano, 6, 12 lançamentos no ano. Então é muito menos do que Uhum. você fez, né. Sim, sim. A hora que eu te conheci, você falou 64, isso ficou muito na minha cabeça, saca. Aham, Foi muito massa. Agora aham, você explicar o que que você fez. aham. Agora vamos lá, falando sobre o seu ponto, eu gosto muito de perguntar essa parada, porque a gente falou muito sobre a sua história, a gente falou sobre Uhum. os primeiros passos que você construiu, e nesses altos e baixos você encontrou um superpoder do Edu. Qual que é o superpoder do Eduardo, você acha? Pra negócio, né? São muitos, né? Tá parecendo aqueles vídeos do Elon Musk, né, que ele fica 10 segundos pensando na resposta. Sério? Mas, cara, Hum, não tem certo ou errado não, mas o que você acha que, assim, que sai de primeira na sua cabeça, você fala: "Cara, acho que é isso". eu diria que o meu maior, superpoder seria meu hiperfoco. Eh, eu sou uma pessoa que, cara, eu tenho muito déficit de atenção, muito mesmo, assim. Acho que você que convive um pouco comigo já deve ter percebido. Mas eu considero isso que como uma faca de 2 gumes, né, ao mesmo tempo que eu não consigo focar em algumas coisas, quando eu entro em hiperfoco e eu de fato falo: "Cara, eu vou fazer isso", eu tenho esse poder gigantesco de tudo que eu coloco na minha cabeça e falo: "Cara, eu vou fazer, eu vou, dou meu sangue e consigo executar ali e consigo ter sucesso". Então eu diria que hoje meu maior superpoder é, cara, colocar minha cabeça pra fazer alguma coisa e quando eu coloco, eu não tiro aquilo ali e eu faço até dar certo o negócio, que é justamente o hiperfoco que eu entrei no empreendedorismo, né. Hoje eu vivo num hiperfoco gigantesco de realmente fazer a minha empresa dar certo, entendeu. Então assim, eu diria que
Esse é o meu maior superpoder hoje, entre muitas aspas ali, né. É, não, total, mas é que desponta mais é o 80/20 talvez Sim, do perfeito, do Edu. perfeito. Cara, é realmente é o segundo a segunda pessoa que fala sobre hiperfoco e também sobre déficit de atenção ao mesmo tempo, que é Aham, uma faca de dois sim, gumes, então aham, muito massa. uhum, Cara, e aí a gente tá falando sobre o seu superpoder e sobre o negócio que você uhum, construiu. uhum, Agora vamos falar de estratégia do que você construiu, que você, acredita que funcionou mais no último ano. Eu sei que eu te fiz uma pergunta uma vez parecida com essa, mas passou já mais de 6 meses, então me conta aí, conta pra galera o que que você acha que a foi. sua pergunta é Nos últimos 6 meses e um ano, estrategicamente, falando de negócio, o que que virou o jogo desses últimos 6 meses, não agora da história toda, tá? Dos uhum. últimos 6 meses, quando você decidiu mudar de modelo de negócio, de fazer um novo modelo de negócio, a gente vai falar mais do novo modelo de negócio também, mas o que que fez a mudança de chave que fez muita diferença sobre decisões, podemos falar assim? Uhum. Eh, virada de chave na minha empresa. Primeiro, trazer pessoas boas. Eu sei que isso é muito clichê, é óbvio que você precisa de pessoas boas para executar, mas eu percebo que muita gente, quando vai empreender, tem mentalidade pequena, é meio pão duro, fala: "Ah, eu não quero pagar tanto para essa pessoa, eu não quero fazer X". Eu sou alguém que eu tenho muito na minha cabeça certo que eu quero fazer algo grande, e eu sei que eu sou um cara jovem. Eu sei que, como CEO ainda, eu, entre aspas, sou um CEO júnior, porque eu tenho 3 anos de empresa e eu nunca trabalhei ali para outras pessoas de fato, eu nunca trabalhei numa corporação. Então eu reconheço que apesar do que você pode falar: "Ah, Edu, você é fora da curva, você é jovem, já conseguiu muitos resultados", cara, eu tenho plena consciência do que eu consigo fazer e de onde eu me limito ainda. Então assim, eu nunca vi pessoas que criaram negócios gigantescos com um time ruim, cara, com pessoas de cabeça pequena na empresa, com pessoas que não eram executoras, com pessoas júnior ali, só um monte de time júnior. Então, assim, eu acho que a virada de chave que muitas vezes a galera tem medo é trazer gente boa no time. Porque, assim, eu sinto que às vezes você tá faturando pouco ali, não tem um faturamento relevante, aí você fala: "Pô, eu vou pagar, sei lá, 10.000 pra um cara, não sei eu não sei o quê, isso aqui não faz sentido para o meu momento", mas é só você fazendo essas contratações, 10.000 eu tô falando isso, mas hoje em dia a gente tem cara na nossa empresa que ganha muito mais que isso. Mas assim, eu acho que muita gente tem medo de pagar esses salários para essas pessoas, porque falam: "Poxa, não, eu tenho que fazer tudo aqui", e acha que ela vai dar conta de tudo ali do business. Mas de fato, o seu objetivo como CEO da sua empresa e como fundador, é achar pessoas melhores que você em áreas específicas para tocar o business de vocês. Então, por exemplo, cara, eu já fui copy, mas hoje o nosso head de copy é infinitamente melhor do que eu. Cara, eu tenho algum know-howzinho ali básico em vendas, só que, cara, a gente tem um cara absurdo de vendas tocando a nossa empresa. O meu know-how de operações hoje é horrível. A gente tem um chefe de operações absurdo também, tocando tudo da operação da empresa. Então, assim, eu acho que você saber reconhecer onde você é forte e onde você é fraco e trazer pessoas boas que vão complementar as suas fraquezas, foi uma virada de chave gigantesco, assim, que a gente teve nos últimos meses, assim, e que fez a gente escalar. E Que momento que você entendeu que isso era importante? Porque até então você atendia como copy, mas você foi fazendo os lançamentos, perfeito. você que estava com a mão na massa. Quando foi a virada de chave de falar: "Cara, agora tem que ter gente"? Eh, Primeiro foi o squad, eu acho, porque não tinha como, né, 64 não ia dar pra ser você, mas e depois disso, quando você enxugou de novo teu lançamento e trouxe equipe? cara, a gente sempre isso é até uma mentalidade, assim, que eu sempre tive, porque eu sempre tive mentalidade de delegar. Eu sempre tive mentalidade de colocar pessoas e criar times ali pra realmente fazer essa execução. E por quê? Porque eu acho até no início, assim, 2023, 2024, eu deveria ter colocado mais a mão na massa do que eu coloquei, sendo muito sincero, eu acho que eu deleguei muito. Mas assim, eu sempre tive esse reconhecimento de que, cara, eu não consigo fazer tudo na empresa, existem pessoas melhores que eu para executar tais funções, então eu preciso achar essas pessoas e delegar ali a operação para que essas pessoas executem e eu consiga focar mais numa prática, no estratégico. Então eu sempre tive isso na minha cabeça. Então, por exemplo, eu lembro que
quando eu nunca tinha feito um lançamento grande na minha vida, cara. A gente estava começando ali, 2022, naquela época a gente estava começando a engatar os lançamentos, eu já tinha delegado a cópia dos meus lançamentos. Eu já chamava outro copywriter, pagava o cara para escrever, revisava o que ele fazia, obviamente, ali na época, mas eu já tinha essa mentalidade porque eu sempre tive muito claro que para escalar você precisa delegar. Que eu acho que é uma mentalidade que, sim, que muitos empreendedores pequenos não têm. Às vezes o cara quer fazer tudo do business dele, fica assim, eu tenho medo de chamar uma pessoa e a pessoa não fazer um trabalho bom. Cara, isso vai acontecer. Você vai chamar gente ruim, ele não vai fazer um trabalho bom. Mas você só de fato vai aprender a multiplicar quando você começar a delegar. Então, assim, acho que sempre foi algo muito natural pra mim, essa questão de delegar tarefas pra outras pessoas, sendo sincero. Massa. Uhum. É, porque E realmente tem isso do empreendedor ficar centralizando, não deixar, sim, e ter o lobo solitário, né? Ele faz, sim. executa tudo e tal. Aham, Tem uma sim. parada por exemplo, o Kalil veio aqui e ele falou, cara, é muito difícil pra mim delegar. Ele sabe que ele tem que delegar, mas é difícil pra ele delegar. E Eu pra sou o você, oposto, é, eu sou o oposto, cara. Eu deveria delegar menos, eu deveria botar mais a mão na massa. é, Aham. É. E voltando à sua pergunta, assim, que até conectando com o que você tá fazendo, cara, pra quem não sabe, o Pedro ele tem um evento muito foda aqui em São José dos Campos, que é o evento Network no Digital. Eu fui uma das primeiras pessoas a conversar com ele lá, inclusive, porque eu gostei muito da iniciativa, assim, de, cara, realmente, você chegou numa cidade, que é uma cidade que todo mundo tá numa bolha, assim, cidade do interior, e realmente falou, cara, eu vou cavar esse mato aqui, eu vou abrir as portas e unir a galera que tá dentro do mercado digital né, em um evento. Então, assim, parabéns pela iniciativa, acho muito foda o que você tá obrigado. fazendo. E eu quero entrar no meu segundo ponto aqui, que foi talvez a minha maior virada de chave, que foi conhecer networking, cara. Conhecer pessoas novas. É, Primeiro, porque conhecer pessoas novas faz abrir sua mente. Eu vou contar um depoimento muito sincero, cara, e que foi no ano passado uma das maiores viradas de chaves que eu tive de mentalidade financeira mesmo. Eu lembro que antes eu colocava muito o pessoal que era jovem e ganhava dinheiro num pedestal. Então o que que eu pensava? Eu falava, cara, eu acho que esses moleques de 22, 23 anos estão ficando milionário, eles devem tudo acordar às 5 horas da manhã, tomar banho gelado, devem ter uma disciplina que hoje em dia eu não tenho. E foi muito importante quando eu comecei a conhecer essas pessoas de fato, ver a galera ao vivo, que eu olhei e eu falava, cara, esse cara é vagabundo também, esse cara é preguiçoso, ele não faz nada. Eu colocava muito esse pessoal assim em um determinado pedestal, entendeu? E eu conhecer essas pessoas meio que me animou muito, porque eu virei e falei, cara, se esse cara tá conseguindo, não é possível que eu não consigo, velho. Ah, boa. Não é Se possível esse que eu não. bobo Se esse consegue, cara idiota tá conseguindo, não é possível que eu não consiga também, entendeu? Então, assim, eu acho que conhecer pessoas, isso foi só um exemplo que eu citei, mas teve muitos caras que, de fato, ajudaram na nossa empresa, advisors que me ensinaram muito a empreender também. Eu evolui pra caramba nos últimos 6 meses como founder, assim, de forma geral. Mas, assim, eu acho que conhecer pessoas, naturalmente, vai abrir portas que você, hoje em dia, não sabe que existem. Então, é muito fácil hoje você ser empreendedor, você ficar ali no mesmo do dia a dia, executar os processos, etc. E sendo muito sincero, é assim que de fato você vai produzir valor, output para sua empresa que vai te dar dinheiro, né? Não vou falar que é para você todo dia ficar rodeando, andando na rua por São Paulo, fazendo network, não é assim que funciona. Mas eu acho que é importante, principalmente como fundador de empresa, você ter esse equilíbrio de saber colocar a mão na massa, mas também dedicar um tempo e falar, tipo, cara, eu preciso conhecer pessoas novas, porque às vezes uma pessoa que você conhece às vezes ela não vai nem ajudar necessariamente no seu negócio, mas às vezes ela pode abrir a sua cabeça para alguma coisa que não é tão óbvia, como por exemplo, eu vi esses caras ali que eu vi que abriram minha mente. Eles provavelmente nem sabem que eu tive essa virada de chave quando eu conheci eles, mas só de eu ter me colocado nessa posição e visto isso, já foi uma virada de chave gigantesca porque abriu a minha mentalidade e abriu a minha mente mesmo para novas oportunidades. Então, assim, o networking, cara, é algo que eu sei que é muito clichê esses gurus ficarem falando, tipo, você tem que fazer networking ali, etc. Hoje tá muito banalizado essa questão ali do networking. Mas, de fato, você conhecer as pessoas e abrir sua mente para experiências novas, com certeza vai te moldar muito como ser humano. E é óbvio que você também tem que saber diferenciar quem tá gerando valor para você de quem não tá, porque tem muito cara aí que você vai acabar conhecendo e que pode te prejudicar, pode te levar para caminhos errados. Então, enfim, é realmente saber fazer esse filtro de quem tá certo e quem não tá. total. E eu fico puto, eu fico muito Aham. puto quando eu tô falando com as pessoas pra virem pro evento e a pessoa fala: "Cara, eu não tô com tempo, eu não tenho tempo". Eh, Na hora eu penso assim: "Cara, mas é exatamente por isso que você tem que ir para o network".
Porque você tá fazendo alguma coisa que você não consegue ter 3 horas de tempo para conseguir conhecer 30 pessoas. Então, só para uma conta normal, se você for toda semana, você for conhecer alguém, vai demorar o ano inteiro para você conhecer 30 pessoas. Sim, Eu faço isso, enxugo 3 horas pra você conhecer 30 mas todo mundo. pessoas, e a pessoa fala: "Não tenho tempo". Eu falo: "Não, cara, não faz sentido Uhum. nenhum Sim, o que você tá me contando". Então eu fico sim. muito puto. Aham. E a segunda coisa é quando a pessoa, pensa em questão de network como um custo de curso de conteúdo. Ele tá indo lá para descobrir Fórmula mágica. uma fórmula mágica, algum conteúdo que ele não tem. É verdade, ele vai ter, mas eu vejo isso não como uma palestra, mas sim como, pensa, você que tem 23 anos, você estudou e chegou e faturou 12 milhões até 23 anos, hoje já muito mais. Mas você construiu uma história inteira baseado em você, estudando, lendo um monte de livro. A pessoa que está lá no evento também fez isso, em outro mundo, outra história, outra parada. Quando vocês se encontram, pode dar um match irado, que vira sociedade, que gera uma oportunidade de negócio que nunca existiu. São coisas que, cara, e é possível no evento, a gente já viu, e Perfeito. cada vez eu vejo mais desdobramento. A Uhum. gente tá há 10 edições agora, então já tá na terceira indicação. O cara que foi, que levou alguém, que agora tá o terceiro. Então eu vejo o desdobramento gigante com relação à network, que trouxe resultado. E você, por exemplo, indicações que você deu para alguém que você conheceu lá, que teve investimento, coisas do tipo, não foi? Uhum, perfeito. E o legal de networking também é que às vezes acontece coisas não óbvias ali dentro do processo que vai te fazendo escalar. Então, assim, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui. A gente estava abrindo uma vaga e que a gente estava contratando uma pessoa que era há 3 meses atrás, um chefe de operações. E esse chefe de operações, a gente chamou uma pessoa que a gente foi entrevistar ela, ela veio aqui para São José, a gente fez o processo seletivo, etc. Acabou que não rolou, porque era uma pessoa que inclusive tinha um total comp, um salário muito maior do que a gente estava disposto a pagar para a vaga. Mas ele acabou, essa conexão acabou virando, ele acabou virando próximo nosso e ele conectou com outra pessoa que, cara, deu alguns acessos, eu não vou nem colocar em público, assim, os acessos que a gente criou com isso, assim. Mas, cara, deu um acesso pra gente que, assim, mudou totalmente o nosso jogo, entendeu? Então, assim, foi essa pessoa que a gente conheceu, que indicou outra pessoa, e essa outra pessoa indicou outra pessoa que no final deu um acesso gigantesco que realmente mudou o modelo do nosso business. Ficou um pouco abstrato ali a minha explicação, mas eu acho que deu pra entender. Deu Mas o sim, ponto no pô. final às vezes você vai fazer conexões que no primeiro momento você pode falar, pô, isso aqui não faz nenhum sentido. Só que Uhum. às vezes essa pessoa, você vai conectar com ela vai para deixar apresentar para outra pessoa, que às vezes também não tem nada a ver com o que você faz, só que você se conectando com ela vai te apresentar para outra pessoa que talvez pode mudar o seu negócio ali no final das contas. Então é muito louco como que o efeito composto de você estar pro jogo e conhecer pessoas pode gerar uma teia gigantesca de conexões que no final, às vezes, você vai chegar numa pessoa que você nunca imaginava na sua vida e você vai falar, cara, sei lá, eu cheguei no presidente do Brasil porque eu conheci esse cara aqui que era da minha rua, entendeu? É aquele famoso, tem uma... Eu já ouvi isso de alguém que você tá no máximo a 5 pessoas de qualquer cara do De mundo, qualquer né? cara do Qualquer mundo. cara do mundo. Então é muito isso. Às vezes você se abrir para fazer networking, você consegue se conectar com teia de pessoas que vai fazer você mudar o seu business e não necessariamente é óbvio para você no início, né? O processo e como ele vai acontecer. Então, assim, acesso a gente, cara, é totalmente game changer, muda muito o jogo e mudou pra caramba o meu jogo também. Total. E às vezes me perguntam, eu não vou estar em São José. Consegue fazer network online? Eu falo, cara, eu acho que eu vou parar de falar com essa pessoa agora. Sim, sim, Porque, cara, network online funciona, sim. mas É outra presencialmente coisa. derrubou o negócio na pessoa, já começou uma É conversa outra que não coisa. teria Aham, online. aham. E eu trouxe, o evento presencial porque é uma parada que fui para um evento com um cara que eu lançava e vi o resultado que ele trouxe, numa conversa que ele foi convidado para o evento para conversar com uma pessoa e, na verdade, Sim, chegou lá e encontrou outra e ele fechou business com a outra. é isso. Então, qual a chance no online disso Perfeito, acontecer? perfeito. Acredito no online, eu faço online, escala, mas, assim, pessoas mudam o jogo. E tem uma parada que, assim, tem que bater o santo no time da pessoa, com o seu time, a energia. Então, só dá para fazer Perfeito. presencialmente essa parada. Uhum.
E falando até disso, que você falou de contratação, vou me colocar no fogo aqui. Que você teve de resultado já fez alguma contratação lá no evento? Você já teve algum... Cara, falando de resultado que eu tive, coisas que eu tive no evento, assim, né. É, Eh, Vamos lá, primeiro, assim, aí eu não posso entrar muito em detalhes, mas primeiro um expert que eu conheci, que talvez role um lançamento com boa. ele. Então, enfim, isso já dá um ROI que perto do preço que você cobra é infinito o retorno do investimento que eu vou ter, né, então esse é o primeiro ponto. E Massa. segundo, é fazer conexões com pessoas ali, às vezes, não tão óbvias. Então, assim, por exemplo, o Elohim, que acho que ele até já veio aqui, né? Ele é um cara que ele já me apresentou para outras pessoas, que até não deu business no início, mas uma pessoa que ele me apresentou, por exemplo, já me apresentou outra pessoa que talvez possa dar resultado e possa dar negócio. Então é muito o que eu falei, assim, de que às vezes não é tão óbvio, mas quando você se conecta com alguém, naturalmente vai abrindo uma teia de outras conexões que uma galera vai se apresentando e vai dar resultado pra você no futuro. Então, assim, cara, perto do assim, por exemplo, fechando esse lançamento, vai ter um ROI de absurdo, assim, de 300 mil, sei lá, um absurdo perto do que você cobra, assim, entendeu? Massa, legal saber. Eu gosto de saber Uhum. isso. Até depois, no off, eu pergunto como que eu posso te Sim, ajudar mais sim. lá dentro do evento. Cara, top demais. Edu, me fala aqui, pra galera que a gente já estourou, eu acho que a gente vai ter que fazer um parte 2, eu acho. Já estourou o tempo? Estourou. Mas Caramba, é muito louco, né? muito louco, Muito louco. muito louco. Conta pra galera Hum. o que que você está fazendo hoje com o seu negócio e quem que você tá o que que você procura hoje? Vamos lá, onde eu quero chegar, Onde você quer chegar? Vamos de trás pra frente. boa. Excelente. Cara, qual que é a minha tese, assim, a tese do nosso negócio? Eu quero fazer uma aceleradora, onde eu vou comprar empresas de infoprodutores para transformar eles em edtechs. Traduzindo aqui pra galera, né? Tá? Eu quero realmente tornar uma empresa que eu vou comprar uma parte do negócio de um infoprodutor. Então, vamos, sei lá, pega um expert ali que fatura 10 milhões no ano, algo nesse sentido. Eu vou comprar parte da empresa dele e eu vou fazer esse processo de transformação de fazer com que ele pare de ser um vendedor de curso e de fato se torne uma empresa ali que tenha outros professores, tenha uma marca, tenha tecnologia embutida. Então, eu quero de fato transformar experts ali, entre aspas, em edtechs, em instituições que são business que tem muito mais longo prazo. Meu objetivo é fazer essa aceleradora. Ainda não sei se eu vou para o mercado de venture capital. Se eu for, meu objetivo com certeza vai ser fazer uma unicórnio. Então eu acho que isso é plenamente possível. A gente tem alguns cases parecidos no Brasil que se tornaram unicórnio com teses parecidas. Então acho que é possível ali no longo prazo, obviamente. É, mas, cara, caso eu não faça o bootstrap, eu quero no mínimo ali, cara, ter a maior empresa de infoprodutos do Brasil. Eu acho que isso é bem possível ali, comparando o que eu já conquistei e a idade que a gente tem ali, eu acho que é plenamente possível a gente chegar no longo prazo nesse objetivo. Hoje, qual que é meu Calma. roadmap? A EdTech, você vai ter EdTechs por nichos ou é EdTechs por nichos? Eu acho que assim, o mercado não depende muito. Eu acho que desde que dê para pegar um especialista que já tenha receita e seja um mercado que seja bom para desenvolver tecnologia e criar uma marca, por mim já é o nosso cliente Ah, ideal. pode ter um cliente, um expert que gere uma marca, mas ele seja o único criador de conteúdo e criador de curso ali dentro. Ou Perfeito. sempre vai ter múltiplos A ideia é experts? pegar alguém que já faz sozinho, Uhum. criar uma marca e colocar outras pessoas embaixo. Então vamos supor, eu quero pegar um Ah, professor de inglês, por exemplo, que já faz lançamentos de cursos de inglês sozinho, colocar dele dentro de uma escola de inglês e colocar outros experts também que são professores de inglês para delegar autoridade para essa marca única, que vai ser meio que um acoplamento e agregado de experts. E aí no final eu quero fazer isso em vários nichos. Então você percebe que é um business que tem um fluxo complicado. O business que eu quero fazer, cara, eu falo que assim, fazer lançamento nível de dificuldade 2/10, 3/10. É bem fácil, assim, sendo sincero. O tipo de business que a gente quer fazer, cara, já é bem difícil, porque você tá acoplando vários nichos diferentes, em várias marcas diferentes, desenvolvendo tecnologia e fazendo isso num fluxo gigantesco. Então, assim, talvez 8/10 de dificuldade que a gente quer fazer. Mas é isso, cara. Eu gosto de fazer coisas que me desafiam, entendeu? Eu acho que se eu ficasse só fazendo lançamento e botando dinheiro no bolso, eu não acho que eu seria tão feliz quanto hoje tendo essas
tese fazendo essas loucuras assim que eu gosto de fazer. Então, Até porque você tá isso. apostando no longo prazo, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que faz muita diferença aí. Perfeito. Aí você ia falar o roadmap. Isso. Hoje, cara, assim, primeiro, o meu objetivo agora é realmente montar o melhor time de infoproduto possível, assim, do Brasil mesmo. E, cara, me tornar de fato ali uma referência gigantesca dentro do mercado de info. E hoje eu só até, entre aspas, uma galera me conhece ali nos bastidores, etc. Mas eu não tenho uma marca pessoal, eu não sou expert, eu não vou nos masterminds da galera do digital, que eu tenho um pouco de preconceito com o nosso próprio mercado. Então, assim, eu quero primeiro fazer com que a Pice, né, seja uma referência dentro do mercado de infoprodutos e que a gente tenha receita o suficiente, bata, sei lá, 50 milhões no ano, para que a gente consiga ter receita suficiente para brigar junto com os caras grandes. Então esse é o meu primeiro objetivo. E aí meu segundo objetivo vai ser transformar a nossa empresa em uma empresa de fato de tecnologia. Porque eu acredito, cara, que infoproduto por infoproduto, cara, o conteúdo ali em si, eu acho que a IA vai substituir tudo nos próximos anos. Então, assim, eu acho que vai ser muito fácil você ter uma AI e um agente, que é uma pessoa que consegue pegar um conteúdo, plugar e ensinar. Então, eu acho que, assim, infoproduto vai se tornar muito mais um canal de aquisição do que um meio final. Então, eu quero criar uma empresa de tecnologia que a gente vai colocar SaaS e soluções ali para esses infoprodutores, que usa o educacional e usa lançamentos de infoproduto como canal de aquisição para o cara comprar tecnologia depois. Eu não sei se deu para explicar certo, mas é basicamente isso. Então, assim, meu roadmap, primeiro, eu quero focar muito em montar o melhor time de info do Brasil hoje e, cara, me tornar, assim, fazer a Pice ser uma referência gigantesca em info, para depois, de fato, transicionar o nosso business para um business de tecnologia, que é onde, de fato, eu vejo futuro e longo prazo dentro do nosso mercado. Beleza, se você fosse dar um exemplo do que você já tem hoje, como que seria a parte de tecnologia? Né? Como que o cara chega, o funil aqui. Legal, vamos supor. Hoje a gente tem um advogado, cara, que o que, que a gente fez? Antes ele era um advogado, ele lançava os seus infoprodutos online, ele fazia os lançamentos ali dos cursos que ele tinha. Hum, É, e aí ele vendia só na marca pessoal dele. Era um cara que colocava a cara, fazia lançamento e vendia os seus infoprodutos. O que, que a gente fez? Primeiro, a gente criou uma marca de educação. Então, é um advogado, a gente ensina marketing, gestão e vendas para advogados, e a gente criou a DV Hub, que é uma escola de empreendedorismo para advogados. Que hoje a DV Hub, ela tem outros professores, ela tem outras pessoas que geram leads ali para a marca, então esse é o primeiro ponto, criar uma marca. Segundo, qual que é assim, a virada de chave da nossa tese? Vamos supor que um cara comprou um infoproduto da nossa marca que ensina ele a marketing, gestão e vendas ali. O cara você é um advogado, tá? você comprou um infoproduto, você aprendeu a fazer marketing com a gente. Dentro do nosso infoproduto, a gente fala que você tem que começar a aprender sobre tráfego pago. Certo? Você aprendeu a fazer tráfego pago comigo. Se eu viro para você e te ofereço, por exemplo, um braço de serviço que é uma agência minha, exclusiva para advogados de tráfego pago, qual que é a sua chance de assinar esse serviço? Gigantesca. Por Uhum. quê? Porque você já comprou meu infoproduto, você já sabe que é bom, você já tem a confiança que o que eu entrego de fato é bom. Então, isso é um exemplo. Agora, falando de tecnologia. Quando você roda tráfego pago, você precisa, por exemplo, atender esses leads. Então, o advogado ele vai começar a rodar tráfego, vão chegar leads para ele no WhatsApp, ele vai precisar atender essa galera ali para fazer as vendas e fechar os contratos. Então, o que, que você pode fazer, por exemplo, um CRM, desenvolve um CRM com uma IA que atende esses leads automaticamente ali para os advogados. Então, naturalmente, se ele aprendeu a fazer tráfego e fechar contato com você, é muito óbvio que ele vai comprar esse produto de tecnologia seu também. Então, o que eu vejo é muito mais o infoproduto como canal de aquisição para o cara entrar ali dentro da sua marca e aí depois você consegue oferecer outras soluções para ele que fazem sentido ali. E é esse business de LTV e de criar tecnologia, que é onde eu vejo equity longo prazo no mercado, e é algo assim que a IA não vai substituir, entendeu? Não tem, assim, no caso a gente vai estar liderando o movimento que vai criar IA para facilitar a vida dos caras. Então, enfim, é isso que eu vejo o futuro do mercado digital hoje. É você usar a educação como um canal de aquisição para depois oferecer outras soluções para o cara para aumentar o LTV e a confiabilidade da marca. E é assim que você cria equity longo prazo dentro de uma empresa. Cara, foi assim que você conheceu o Matheus? Foi assim que você conheceu o Matheus? Matheus? Matheus foi no evento? Que Matheus? Ah, não lembro sobre o sobrenome dele. Ah, enfim. Não, é porque ele tem uma parada de Aham, tecnologia aham. pra expert. Eu vou lembrar depois, eu te. Ah, o Matheus Braga, sei, pô. Eu já Matheus conheci ele antes. Eu já Braga, conheci ele o antes. cara Eu tem já um conheci ele sobrenome, eu não antes. lembrava, Eu já cara. conheci ele antes. É. Aham.
Você conheceu por conta dessas suas. Cara, porque São José, onde a gente tá, é uma bolha, né? A galera do meio, todo mundo se conhece. Então, conheci da vida aí mesmo. Massa, massa. Então entendi o caminho que você quer chegar. E agora, para fechar, pra galera que fez lançamento, Uhum. faz lançamento, é coprodutor, é agência, é, dê um recado para eles para o próximo nível. Eu sei que você já falou bastante, mas pontualmente para eles agora e depois eu vou falar um para quem está começando no digital. Então, primeiro recado pra quem já tem agência, já fatura. Já tem agência, é coprodutor e tal, e aí você falou, cara, e futuramente a IA vai te pegar. E aí? Que você conta? Porque também não dá para ser de tech da noite pro dia, é um sonho teu, é muita história, né? Então, pro cara que tá aí, que ele deveria. Que você sugeriria para ele faturar mais ou para ele fazer uma curva diferente? Um dos maiores aprendizados que eu tive empreendendo é que empreender não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então é muito importante você sempre focar no longo prazo ali, de fato, você priorizar, às vezes deteriorar o seu curto prazo para Uhum. tomar decisões que vão te dar mais resultado ali no longo prazo. Então, por exemplo, eu sou um cara que hoje eu poderia ter colocado muito mais dinheiro no bolso ali, fazendo lançamento de outras pessoas. Só que, cara, que isso vai ajudar para eu chegar na minha tese futura? Não vai ajudar em nada. Então, assim, o ponto que eu quero chegar é que é muito fácil para um cara que já é lançador, já tem agência, já fatura, ele ficar assim: ah, eu tô tirando meus X ali por mês, tô ganhando uma grana, etc. Eu quero expandir, quero fazer um monte de coisa e quero colocar dinheiro no bolso. Mas assim, o meu ponto é, se você não começar a construir coisas de output de longo prazo, que vão realmente fazer o seu business virar algo sólido, vai chegar algum momento que naturalmente ou o seu negócio vai morrer, ou você que vai ter que fazer uma transição gigantesca. Então, assim, todas as pessoas que eu tive a oportunidade de me conectar, caras bilionários, founders de unicórnios, assim, todos eles têm essa mesma característica, que é, desculpa a palavra, mas não vou ligar pro curto prazo, não importo e vamos pra cima, vamos realmente focar nas coisas que vão trazer output de longo prazo. Então, enfim, se você é um lançador ali, tem uma agência já fatura, cara, o que eu tenho pra te falar é que o seu modelo de business não vai continuar por muito tempo. Eu acho que daqui a 5 anos a agência provavelmente não vai se manter ali dentro do mercado, pelo menos no modelo que a gente tem hoje. E você já tem que ir buscando as outras oportunidades de, cara, beleza, o que eu vou fazer hoje para que daqui a 3 anos, quando o mercado mudar, eu já está bem posicionado para que meu business consiga crescer. E eu seguiria muito por essa linha que eu falei mesmo, assim, de criação de marca, de criar tecnologia, porque eu acho que esse é um movimento natural do mercado. Mas é já ir focando nas soluções de longo prazo que vão fazer o seu business crescer no futuro. Top demais. E para quem tá iniciando? Tô começando no digital agora, porque só para dar um contexto, né? Porque Uhum. você já tá, por mais que seja curto, você teve uma jornada Sim. intensa. Intensa, É, pode-se dizer. então vou voltar no tempo para lembrar como que é começar, né? Porque eu falo com muita gente que tá querendo começar. Enfim, apesar de que eu gosto realmente das pessoas que já faturam, porque os insights são mais rápidos e tem mais equipe para executar. Mas existem essas pessoas que vêm interessadas em entrar no digital. Essa pessoa é uma pessoa que normalmente ela já viu vários vídeos no YouTube, ela talvez tenha comprado um curso ou não, mas ela não tem um abismo entre ela fazer o curso e realmente faturar no digital. Neste caso dessas pessoas que são o fundo do funil que é maior, né? Quer dizer, o Uhum. topo do funil que é Sim, maior, sim. que você falaria para ela começar para faturar no digital, considerando que ela não vá para serviço, tá? Porque é o que você falou que Uhum. ela iria para serviço. Mas considerando que ela está buscando um produto, um infoproduto, alguma coisa de faturar de forma que não seja com serviço, seja na escala. Uhum. Que você indicaria para essas pessoas? Vou dar um conselho bem idiota, tá Tá bom? bom? Bem idiota. Mas eu acho que a maioria dessas pessoas, elas não conseguem faturar, porque eu vou falar real aqui, tá bom, pessoal? Faturar com o mercado digital hoje em dia, né, no momento que a gente tá na internet, cara, é muito fácil. Definitivamente é muito fácil, assim.
E eu acredito que a maior parte das pessoas que não faturam ou que assim, cara, é por medo mesmo, é por falta de coragem mesmo. Às vezes o cara não tem coragem de botar a cara, de fazer o lançamento dele, ou Não fica investe em tráfego. procrastinando, não investe em tráfego, tem medo. Então assim, cara, uma das maiores coisas que eu aprendi, assim, com o empreendedorismo e quem me conhece, há anos atrás sabe que provavelmente foi a maior mudança que eu tive hoje, é aprender a ser corajoso, cara. É aprender a ser corajoso. É botar a cara, é fazer loucura. E não tô nem falando pro cara, poxa, pega toda sua reserva e bota em tráfego. Não é isso que eu tô falando. Hum. Mas, cara, seja corajoso. Eu lembro que no início, quando eu comecei a postar uns vídeos lá no Instagram, um monte de amigo meu mandou nos grupos assim, ficou me zoando. Ah, o cara tá querendo fazer não sei o quê. Uma galera me zoando. E eu tava um pouco me ferrando, entendeu? Eu não me importava. E eu acho que, assim, muitas das pessoas não faturam por falta de coragem, cara. Assim, pensando do 0 aos 10 mil, assim, por mês, por exemplo, eu acho que é isso. Depois, aí a gente já pode entrar em algo mais técnico ali, etc. Mas, cara, eu acho que do 0 aos 10 ali, só de você minimamente seguir ali uma metodologia, seguir o que a galera fala ali no senso comum e já ter coragem e, cara, executar e ir pra cima, eu já acho que você consegue romper essa primeira barreira ali de conseguir fazer as primeiras vendas. E só ampliando, cara, um conselho assim que eu queria dar, respondendo uma outra pergunta aqui, um conselho que eu daria, por exemplo, pro Eduardo ali de 18 anos, porque Tá eu bom? acredito que isso foi muito direcionado a experts, assim, cara, que estão querendo fazer, mas às vezes um jovem ali que tem 18 anos, que tá começando ali, que quer fazer, cara, o conselho que eu dou, até indo nessa linha, é, cara, seja iludido, entendeu? Eu acho que você precisa ser de fato iludido, porque o que que eu quero dizer com isso? Tudo que você. Cara, se você for conversar com seu amigo da rua, se eu tivesse falado pra um amigo meu, eu vou, por exemplo, sair da faculdade pra empreender, e assim, tem muito cara do digital que fica zoando esse negócio de faculdade, sai da faculdade, eu nem tenho a sua opinião, tá bom? Eu saí porque pra mim, no momento de vida que eu tava, com a agência de lançamentos e o poste que a gente já tinha, eu seria um idiota se eu não tivesse saído da faculdade no momento que a gente tava, entendeu? Mas assim, cara, se você for conversar com pessoas normais, ninguém vai falar: "Ah, não, velho, sai mesmo que você vai ficar milionário", ou "Sai do emprego que você tá e vai empreender que você vai ficar rico". Ninguém vai falar isso pra você. Então assim, o meu conselho ali de fato é, cara, seja iludido. Seja iludido mesmo. Tenha uma autoconfiança tão grande, fala: "Cara, eu vou fazer isso aqui, não importa o que aconteça, eu vou dedicar minha vida e eu vou pra cima". Não tem segunda opção. É igual quando eu falei lá do lançamento que deu errado. Eu continuei porque não tinha segunda opção, cara. Eu continuei porque eu falei, minha vida vai ser isso e eu vou, de forma obstinada mesmo, seguir até o final pra conquistar o que eu quero e isso vai acontecer na minha vida, entendeu? Então, assim, se eu fosse dar um conselho, cara, seja iludido mesmo. Se a galera falar que você não vai dar certo, te zoar, irmão, não liga, não liga, vai pra cima, entendeu? Seja iludido, seja até é melhor no início você pecar por ser confiante demais do que por ser pouco confiante, entendeu? Mas assim, eu acho que, cara, coragem assim é bem um conselho ali. Eu falei no início que eu tinha um pouco de preconceito de coach, então pode ser contraditório o que eu tô falando agora, mas de verdade, eu acredito que assim, coragem e você ser iludido mesmo e ser autoconfiante e ir pra cima, pelo menos pra quem tá começando no início, cara, é assim a coisa mais importante, disparadamente. Top demais, Edu. Meu povo, eu não vi se tinha pergunta, eu vou ver se tem perguntas aqui. Ai, Boa. vamos ver se temos perguntas aqui. Passou quanto tempo, só pra eu ter noção? 1h20. Caramba! Davi Aguiar. Lindezas. Não. Eduzão é insano demais. Muito bom. Meu povo, aqui na descrição tem o Instagram do Edu. Se você tiver alguma dúvida, ele fica disponível aqui para bater um papo com você. Eu acho, talvez, eu não sei. Mas manda uma mensagem no Instagram e pode trocar uma ideia com você, certo? Com certeza, cara. Ele é muito do bem, ele é mineiro, tem conversa boa, fatura bem. É difícil só conseguir o tempo dele, mas, cara, manda mensagem lá. Se ele não te responder, continua lançando, continua fazendo suas coisas, chama de novo no futuro e tamo aqui. Quem é de Pode São... mandar lá. Quem for mandar mensagem, fala que você veio pelo podcast, que eu dou uma atenção especial e respondo Aí lá. sim, massa! Meu povo, estamos aqui em São José dos Campos, em São Paulo. Se você é da região do Vale do Paraíba, nós temos um evento na última terça-feira do mês. Não sei em que momento você está assistindo, então fica como última terça-feira do mês. No meu Instagram ou aqui embaixo tem o link para a compra do ingresso. E a gente te espera lá. E fala para mim também que você veio a partir do podcast, que é muito massa a gente entender e trazer cada vez mais pessoas aqui. Outra coisa, fala lá no meu Instagram se você quer que eu convide alguém
de São José, principalmente, ou do Vale, para este podcast aqui, porque tem pessoas que eu nem conheço até hoje. E aí, pode ser uma pessoa até gigante, eu não sei. Esses dias eu falei com uma pessoa que estava da primeira edição, ela é gigante. Gigante assim, ela tem 700 mil seguidores, eu acho que não é pouco. Uhum. E ela veio me seguindo, curtindo, comenta, mas ela nunca veio pro evento. Aí esses dias eu falei, não, agora chegou a vez. Aí eu peguei o Instagram dela nas últimas 3, falei, olha pro meu direct, olha pro meu direct. Ela respondeu, talvez ela vá. Muito Legal, massa, cara. legal. Então, meu povo, Cara, falando do evento do Pedro aí, pessoal, recomendo pra caramba. Inclusive aí, parabenizando de novo pela iniciativa, porque é igual a gente tava falando de coragem mesmo, né? Você chegou aqui, que era numa cidade que você não conhecia ninguém, começou a rodar tráfego aleatoriamente, falou, cara, eu vou fazer um evento porque é isso, assim, não tinha nenhuma perspectiva de dar certo, você não fazia a mínima ideia do que dava, e tá indo pra qual edição agora? 10ª edição. 10ª edição, então assim, cara, Rodou 200 pessoas, 210 pessoas já. E assim, uma dos mitos, assim, que eu acho que uma galera pode estar pensando é que não vai ter ninguém grande no evento, etc. Cara, tem muita gente que tá começando, mas tem muita galera forte lá do digital, assim, cara que já fatura alto, o cara que tem empresa bem estruturada. Então, assim, se você é um cara mais high level ali também e tá querendo, tá com esse preconceito, não, eu não vou lá, porque só vai ter iniciante, cara, tem muita gente fora da curva no evento também. Recomendo pra caramba, inclusive, parabéns pela iniciativa. Obrigado, cara. E é barato porque a gente quer fazer com longo prazo, não é Não, pô, é barato que é quanto ruim. esse negócio aí? Ah, sei lá, é menos de Ah, 200 não, reais. pelo amor de Deus, ô, galera, que é isso, velho? Isso aí é uma pizza aí que você pede no iFood hoje em dia, dá isso, pô. Total. Edu, muito obrigado pela sua presença. Tô Obrigado muito pelo feliz convite. que você veio. Meu povo, espero que vocês tenham gostado. E até quinta-feira que vem nós temos um novo convidado. Valeu, Edu! Valeu.